Dessa Bolsonaro não escapa. Vazamento bombástico. Áudio revela plano de guerra civil e golpe de Estado no Brasil. Bolsonaro hesitou, mas o plano era claro. Veja você mesmo os detalhes sombrios de um golpe planejado nos mínimos detalhes. Vamos ouvir um outro áudio agora, em que um integrante ainda não identificado pela Polícia Federal também fala sobre essa trama golpista e a urgência de agir. Vamos ver. Se nós não tomarmos a rédea agora, depois eu acho que vai ser pior. Na realidade vai ser guerra civil agora ou guerra civil depois. Só que a guerra civil agora tem uma justificativa, o povo está na rua, nós temos aquele apoio maciço. Daqui a pouco nós vamos entrar numa guerra civil, porque daqui a alguns meses esse cara vai destruir o exército, vai destruir tudo. Aí o povo vai dizer assim, agora que mexeram com vocês vão para a rua. Vocês resolvem tomar? Então vai ficar feio, porque ele vai destruir todo o exército, ele vai mandar todos os 4 estados embora. Menos, vai ficar com G. Dias e alguns outros aí. Cara, não vai ficar legal, cara. É melhor ir agora, que o povo está na rua e pedindo. Bom, Sakamoto, guerra civil agora ou depois, disse ele. Bem, isso vai ao encontro, apesar de não ser a voz, né, mas isso vai ao encontro do próprio daquela reunião ministerial de julho de 2022, em que tinha 22, 23 ministros do Bolsonaro, e o Bolsonaro exigiu que todo mundo defendesse que iria haver fraude nas urnas eletrônicas, e o general Augusto Heleno disse, olha, a gente tiver que fazer, temos que virar a mesa antes, tá? Tem que virar a mesa antes e não depois, né? Então é engraçado que vai ao encontro mostrando que havia também digamos, um ponto de vista compartilhado entre os golpistas, principalmente os golpistas da caserna. Mas, e com isso também soma-se outros áudios que já estão circulando, Diego, falando do seguinte, olha, a gente precisa criar um gabinete de crise sem esse pessoal que se acha acima da linha da ética, tem que juntar a rataiada. O pessoal estava claramente... Gente, eu não sei, às vezes eu fico com um pouco, na verdade, de curiosidade, que tem muita gente que se nega a falar a palavra golpe de Estado, sendo que os próprios conspiradores consideravam que o que eles estavam fazendo era virada de mesa, era guerra civil, era golpe de Estado, era juntar rataiada, era fazer aquilo que os frouxos, que os cagão não tinham coragem. Ou seja, eles sabiam que estavam, tipo, mandando a democracia para o espaço em nome daquilo que eles consideravam um bem maior. Sabe? Este é um ponto. Os golpistas sabiam que estavam dando um golpe. Né? Esta é a coisa mais interessante. Eles sabiam que estavam dando um golpe. Então, nesse ponto, pelo menos, respeito. Né? Eles sabiam que estavam dando um golpe e concordavam com isso. E aí você vai pegar a desconexão com uma parte do público bolsonarista. Uma parte do público bolsonarista, da extrema-direita na sociedade, apoia exatamente o quê? Golpe, sabe? Não, vira a mesa, tira, dane-se que ganhou, não deixa eles assumirem. E tem uma outra parte bolsonarista que cola aquela ideia do tipo, não é um golpe de Estado. Quem deu o golpe de Estado foi o PT. Quem deu o golpe de Estado foram eles. Olha que louco, que é interessante, que é uma parte do discurso bolsonarista, do Bolsonaro. O próprio Bolsonaro fala, não, quem deu o golpe de Estado foram eles. Eles que roubaram, eles que fraudaram. Né? Que aí vai ao encontro de uma parte do público dele que também fala isso, que fala, não, nós somos os democratas, nós que fomos para o 8 de janeiro, que somos os heróis e os mártires da democracia. Né? Só que tem uma parte dos setores militares que sabiam muito bem o que estavam fazendo. E aí, só para retomar e jogar de volta para você, Diego, isso é importante que o pessoal lembre, que é o seguinte, o golpe não é só do Bolsonaro, é do Bolsonaro e de setores militares. Você tem 25 pessoas que são oficiais, né, e um suboficial, mas mostrando tudo isso. Não é as Forças Armadas como um todo, mas você tem setores golpistas das Forças Armadas que juntaram com o Bolsonaro. E por um acaso, os setores golpistas das Forças Armadas tinham mais clareza do que eles estavam fazendo do que o próprio auto-engano que o Bolsonaro vendia para os seus seguidores. Né? Mas isso também mostra, olha, a gente tem uma parte do golpe que eram os militares, uma parte do golpe que era o Bolsonaro, e os militares estavam muito claros. Inclusive tem gente comentando, né, tem colegas comentando, que havia até a chance de golpe sobre o golpe, do pessoal deixar o Bolsonaro fora, né? Na hora que houvesse uma entrada militar forte, criasse um gabinete de crise, ela deixasse o Bolsonaro forte e o Braga Neto dentro.
Então, ô Diego, tem muita coisa ainda para explicar, né? E eu, sinceramente, acho que tem muito mais militares aí envolvidos e vai aparecer mais gente graúda. Um que a gente sabe, viu, pessoal, é o Mauro Cid, que é delator. E ele também foi flagrado nos áudios falando que o golpe teria que ser dado até o dia da diplomação do presidente Lula. Vamos ver. Não, pode deixar, general. Vou conversar com o presidente. O negócio é que ele tem essa personalidade às vezes, né? Ele espera para ver até onde vai, né? Ver os apoios que tem. Só que às vezes o tempo está curto, né? Não dá para esperar muito mais passar, né? Dia 12 teria que ser antes do dia 12, né? Mas com certeza não vai acontecer nada. E sobre os caminhões, pode deixar que eu vou comentar com ele, porque o exército não pode papar mosca de novo, né? Na área militar ninguém vai se meter. Até porque a manifestação é pacífica, né? Ninguém está fazendo nada ali. Bom, Raquel, a gente sabe que o Bolsonaro ele fala que tem essa mania de esperar, e realmente, observando o comportamento dele nos últimos anos, a gente percebe que ele aguarda até o último instante para definir em qual canoa pular, né? Para definir o que vai ser melhor para ele também, né? O que vai ser possível para ele também, o melhor cenário para ele possível, né? Enfim, depois tem um outro áudio que a gente já tem a transcrição, ele fala que o Bolsonaro falou que até o dia 31 é possível, né? Até o último dia do governo dele. Diego, assim, dar um golpe é crime, né? Então, o que o Bolsonaro estava, se essa investigação, né, for concluída dessa forma, é sempre bom a gente nunca se precipitar, mas se essa investigação for concluída dessa forma, se tudo ficar comprovado, o que ele estava hesitante é porque ele percebia que ele não tinha todo o apoio, e se você tenta dar um golpe publicamente, isso vem tudo a público e não consegue, é crime, você vai para a cadeia. Então, toda a hesitação dele, que o Mário Fernandes, o general Mário Fernandes, tanto reclama, e os outros ali mais exaltados do seu entorno, é porque ele estava com medo de ir para a cadeia, certo? Estava com medo de fazer a tentativa de golpe publicamente, de assinar a minuta do golpe, colocar o bloco na rua, como se diz, não está certo, né? Porque aí não precisava essa investigação toda, tudo isso estaria muito às claras e ele iria preso, né? Imagina, se fizesse uma quartelada que não funcionasse, como não iria funcionar, né? A investigação fica clara, que está ficando mais claro com as investigações, que foi tudo planejado e só não se colocou em marcha porque não tinha apoio, não ia funcionar e ele ia preso. Bolsonaro, ele hesita na eleição municipal, a gente viu muito isso, né? Ele ficou ali hesitando entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal para sempre ver o que é o melhor cálculo político para ele. Ele é um político experiente, outros políticos também fazem isso bastante, mas nesse caso aí era ainda mais grave, né? Porque ele ia cometer um crime gravíssimo. Vamos ouvir mais um áudio que o UOL teve acesso, em que falam sobre uma fraude no sistema eleitoral, né? Sem provas, a gente já sabe, aquele discurso antigo de que houve fraudes no processo eleitoral de 2022. Veja aí. Mas que de preto, porra, por favor, o senhor tem que dar uma forçada de barra com o alto comando, caramba, com o Jean Freire Gomes, com o Jean Paulo Sérgio, porra. Cara, o relatório do MD, ele não pode ser diferente do que disse essa live argentina. E eu tenho certeza, pelo que o Vergara me disse, as conclusões são as mesmas. Isso é impactante, essa porra. Tá na cara que houve fraude, porra. Tá na cara, não dá mais pra gente aguentar essa porra, tio. Tá foda. Tá foda. E outra coisa, nem que seja pra divulgar e inflamar a massa, para que ela se mantenha nas ruas. E aí sim, porra, talvez seja isso que o alto comando, que a defesa quer. O clamor popular, como foi em 64. Porque, como o senhor disse mesmo, pô, boa parte do alto comando, pelo menos do Exército, não está muito disposto, né? Ou não vai partir para a intervenção, a não ser que, pô, o start
seja feito pela sociedade, pô, general, reforce isso aí. Diante de tantos áudios e informações reveladas sobre os bastidores de um plano golpista, fica clara a tentativa deliberada de subverter o processo democrático. Mas uma pergunta persiste: como uma trama tão abrangente e com tantas envolvidas foi percebida tão tardiamente? Será que subestimamos os sinais, ou houve conivência em dissuasão? Deixe sua opinião nos comentários, deixe seu like e confira sua inscrição no canal. Política e Valores, o seu canal de notícias.